pessoas. Meu nome é Beth Kodama. Ai, que vergonhinha, né? Eu sou editora sênior do Planet Mangá, do Panini Mangás. Sejam bem-vindos ao Anime Friends. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma campanha que começou a acontecer no final do ano passado, meados do ano passado, que se chama Mais Shoujos no Brasil. Algumas pessoas devem ter acompanhado isso. E eles fizeram uma lista de pedidos, uma lista dos mais pedidos, dos shoujos mais pedidos, para trazer para o Brasil. E dessa lista nós selecionamos a Ohara-Aido e nós apostamos em vocês que vocês comprariam a Ohara-Aido. Pois bem, vocês compraram a Ohara-Aido, vocês fizeram desse título um sucesso, um enorme sucesso, sem precedentes, porque nenhum shoujo vendeu tanto quanto a Ohara-Aido. E esse é o shoujo Panini, por favor. Eu não tenho números das outras editoras. Então, eu acredito que esse foi uma conquista de vocês, leitores. E, portanto, eu gostaria de dizer muito, muito obrigada. E por vocês terem comprado, não terem falhado conosco, porque nós não queremos falhar com vocês também, nós prometemos trazer mais shoujos para o Brasil. E aí que eu tenho que dizer isso, mas ok, eu tô um pouco nervosa, porque foi uma batalha, vamos dizer assim, conseguir esse título, foi bem em cima da hora. Mas sim, Lovely Complex vem pela Panini. Volumes, é um shoujo que nós estamos trazendo aí da lista, também faz parte da lista dos mais shoujos no Brasil, e estamos aqui cumprindo a nossa promessa. Se a Ohara-Aido fosse um sucesso, vamos fazer desse também um sucesso, com toda certeza. Bom, ontem eu estive no Fast Comics. Quantos aqui estiveram no Fast Comics ontem? Então, ontem eu também anunciei alguns títulos do Fast Comics, algumas pessoas aqui não estiveram no evento, portanto eu vou fazer uma recapitulação rápida do que teve lá. Você passa para o próximo slide, por favor? Acho que não. Databook de One Piece. Então, essa leva de novos títulos que nós estamos trazendo é bem diversificada, então nós estamos fazendo um databook também entre todos os anunciados, tá? Então, o Yellow é o terceiro databook, ele é mais grosso, nós ainda não temos exatamente a data, mas temos uma previsão para dezembro. Não sabemos, ontem me perguntaram se viria com o mesmo preço ou não viria. Se tiver uma variação de preço, vai ser de R$ 1 a R$ 2, tá? Não vai ser uma variação de preço muito grande, então eu acredito que vai estar dentro da média. Pode passar para o próximo, se consegue? É só ter um espaço, eu acho. Isso. Ontem também eu
anunciei Sword Art Online Fairy Dance. Ele é um título com 3 volumes completo. É uma história nova, com outra desenhista. Eu acho a desenhista muito superior à primeira série. Como a primeira série teve sucesso, nós decidimos trazer a segunda série. E dependendo realmente do sucesso dessa série, entra para análise com seriedade trazer as light novels. Então, quem for perguntar, acho que já fica respondido que sim, estamos estudando. Vamos depender só do desempenho de Fairy Dance. Acho que esse é outro título que nós anunciamos. The Testament of Sister New Devil é um título ecchi. Então a gente vê aí uma variedade de títulos shonen, de aventura, nós temos um shoujo. Então a gente também vai trazer um ecchi para ter uma gama bem diversificada de títulos. Esse ecchi é muito recente no Japão. Ele só tem 5 volumes, ele está em andamento. Ele tem um anime muito legal, está passando inclusive no Crunchyroll. Eu acho que não podia estar propaganda, mas sim, está passando no Crunchyroll. É bem, assim, mais ou menos na pegada de High School DxD, para quem comprou High School DxD. Eu acho esse melhor, eu gosto mais desse. Também porque eu acho que a arte dele é magnífica, então aí depende de quem gosta do gênero também. Até eu acho que para quem não gosta muito do gênero é interessante. E aí vamos passar para o próximo, que é muito relacionado mesmo. Sim. Ontem foi o Fate Day. Ontem nós anunciamos Fate Stay Night finalmente no Brasil, depois de tantos anos. Completo, é uma série completa em 20 volumes. Tem uma série depois, que é a Fate Zero, que acontece antes, mas se ela fosse publicada antes ia ser bastante complicado, porque ela tem vários spoilers dessa série. Então vamos explicar na ordem de publicação, na ordem cronológica de publicação que foi feita no Japão, que é essa e depois o Fate Zero. Agora, o Fate Zero não é uma promessa, porque ele depende do desempenho desse também. Então não adianta eu ter um desempenho ruim, querer trazer mais um que não vai ter o mesmo desempenho, entendeu? Então a gente, mas eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso, porque o anime é maravilhoso, o mangá é muito bom, eu não tenho como dizer que isso não vai ser um sucesso no Brasil. Além disso, o Júnior também ontem na New Pop anunciou as light novels também de Fate Zero. Então a gente, vamos estudar aí o que a gente faz, mas foi o Fate Day, foi divertido porque foi uma coincidência, a gente vai falar na próxima palestra disso. Foi uma coincidência mesmo, tinha um pessoal dos blogs comigo lá, sabiam que eu não sabia de nada. Eu ainda acho que eu entendi na história, tá? Mas tirando um certo conspirador, talvez eu acho que foi realmente o destino, que é uma palavra meio forte para esse título, mas acho que foi um destino muito favorável para todo mundo. O próximo título que eu vou anunciar é novo, esse também bem diversificado. Nós vamos anunciar um one-shot, é um volume só, da Yana Kobozo, que é a autora de Black Butler. É uma história curta sobre vampiros, ela é mais shonen, é porque na verdade alguns títulos da Square não entram em demografias, então ele é de ação, vamos dizer assim, é um título mais de ação, e é um título sobre vampiros, é um volume único, então aí a gente está trazendo databook, ecchi, shoujo, shonen, e agora um one shot também para todos os gostos e estilos, inclusive séries longas, até agora uma série de 20 volumes também. Agora o próximo título que eu vou falar é esse. Nós vamos trazer para vocês, também finalmente, que é um título muito querido por mim há muito tempo, Arakawa Under the Bridge, que é um título, eu falei de diversidade, a gente está trazendo várias coisas diferentes dessa vez. Nós vamos experimentar uma comédia nonsense, completa em 15 volumes. O 15º volume ainda não saiu no Japão, mas já acabou, vai sair logo em breve, então é uma série completa. É uma série mais curta do que outras séries nonsense, e eu espero realmente que abra caminho, ou seja, abra terreno, conquiste um público bacana, pra gente poder trazer aí outras comédias nonsense com mais de 60 volumes, muito citada de um certo 20 anos, né? Então, assim,
nós estamos experimentando isso realmente para poder trazer mais títulos do mesmo gênero. Eu não gosto muito de usar demografias como gênero. Eu nem sei, na verdade, se Arakawa é shonen, se Arakawa é shoujo, se Arakawa é seinen. Eu acho que é seinen. Então, eu já não sei mais. Eu uso o termo de comédia nonsense. Então, é uma coisa que nós vamos começar a explorar. Eu espero que tenha muito sucesso, que eu bastante aplaudido aí, tem bastante gente que conhece. Quem conhece o anime aí, ou o mangá, já. Então, eu acho que vai ser um ótimo pedido. E o próximo, não muda, por favor, que eu vou falar um pouquinho. Eu estou fazendo uma palestra meio rapidona para poder abrir para perguntas, tá bom, gente? O último título é um título que foi pedido muito, e há muito tempo. Pra falar a verdade, eu acho que faz uns 5 anos, que eu recebo pedidos desse título. Então, nós acabamos misturando isso. Nós pedimos, na verdade, esse título já faz um bocado de tempo. Só que nunca tivemos resposta. Ninguém nunca nos respondia. E de repente chegou o contrato. De repente do nada me chega o contrato, sabe, do título. A gente ficou assim, nossa, ainda bem que ainda é pedido, né? Ainda bem que tem muito pedido. Inclusive, acho que é o segundo mais pedido da página. Nós temos um sistema, para quem não sabe, dentro da página do Facebook chamado Onegai Desu, que começou esse ano para poder usar de termômetro, para poder saber o que vocês estão pedindo. E sim, esse é um segundo título. Então, com muito orgulho, nós vamos anunciar Pandora Hearts. Pandora Hearts vem para o Brasil, não tem data ainda, mas ele é concluído no Japão com 24 volumes. Algumas pessoas passando mal, por favor, não passem mal. Finalmente no Brasil, depois de muito tempo, eu recebo pedidos, principalmente no Twitter, quase todo dia desse título. Então, estamos aí com os nossos 4 títulos. Eu posso dizer que existe um nono, mas... tem mais, na verdade. Tem mais, mas por enquanto eu sei que existe um nono. E vamos ver até o final do dia se eu posso falar do nono título. Ok? Eu vou, na verdade, abrir para perguntas, porque eu acho que é melhor, não temos muito tempo, né? Não sei. Eu, na verdade, vou colocar aqui para o pessoal tirar foto dos mangás que eu trouxe. E a gente pode se organizar para perguntas. Vocês editem essas partes, pelo amor de Deus, tá? Eu não sei quem vai fazer perguntas, mas pode ficar aí no microfone. Queria perguntar se vocês têm alguma previsão ou ideia de lançar a JoJo Bizarre Adventure.
projeto gigante, eu acho que seria impossível nessa aula. Eu vou falar assim, não é mentira que eu tenho uma pessoa de prova. Eu comprei o primeiro volume de Phantom Menace. Eu comprei, eu ainda estou analisando o material para colocar como proposta para a chefia, ver como que isso poderia ser feito no Brasil. Então, assim, por enquanto eu sei que, assim, eu particularmente, não, assim, eu não determino nada lá dentro, tá? Então, o que eu faço é um certo poder de influência, no máximo. Então, o que eu posso fazer é comprar o material ou analisar o material e, vamos dizer assim, apresentar uma proposta. Poderia ser publicado dessa forma no Brasil. Seria interessante, de repente, sair dessa forma. Será que não é viável sair dessa forma? Mas quem analisa isso é a Panini lá e, tipo, às vezes a coisa volta para trás, entendeu? Então, o que eu posso te dizer é que existe possibilidade, todos os títulos têm uma possibilidade. Isso eu falei ontem também. Existe uma possibilidade mínima e existe uma possibilidade alta. Eu vou dizer pra você que Jojo tem uma possibilidade mínima se a gente começar do volume 1. Mas existe uma possibilidade mediana se a gente começar, por exemplo, com Phantom Menace, que é Phantom Menace, não, Phantom Blood, não é isso? Que são, já foi publicado em 5 volumes, já foi publicado em 3 volumes. É uma série que, tipo, dá pra, de repente, trazer ela mais curta. Porém, já teve editoras de fora, acho que foi na Espanha, que teve uma dificuldade muito grande com a licença do produto. Então também, além da barreira da Panini dizer sim, vamos publicar, existe a barreira do licenciante dizer sim. Então, é um título razoavelmente complicado. Não é um título fácil de se trazer. Então, ele está em análise constante. Eu comprei para mim, para poder analisar para vocês. Porque de verdade eu não sou fã. Entendeu? Eu não sou fã, mas eu posso me tornar. Se o título for bom o suficiente, como por exemplo, Tokyo Ghoul eu também não conhecia. Tokyo Ghoul veio, eu assisti o anime, eu li os mangás e ele me conquistou. A Oharaido eu não sabia nada. Eu não sabia nada de Oharaido. Me entregaram as coisas e eu me apaixonei pelo mangá. Então, se Jojo realmente é bom, eu tenho certeza que ele vai me conquistar também. Então eu acho que só não vamos colocar a carroça no frente dos bois, entendeu? Agora está tendo um movimento maior, é legal ir lá na página do Negai desse, colocar, postar, eu acho que fica aqui a dica, postar uma única vez e pedir para todo mundo dar curtir naquela vez, entendeu? Que é mais fácil de calcular lá como que tá o título. Porque a gente vê muito assim, Tokyo Ghoul. Aí é complicado, sabe? Respondido? A gente tem bastante tempo, não tem? Tem, só tá 20 minutos falando. 20 minutos? Ok, dá pra mais então. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta não, acho que elas estão formando fila. Também queria perguntar, mas você não pode fazer. A gente recebeu a notícia de que Naruto Gold não seria lançado legal. Disseram que o brinde ficaria para quem assinasse. Qual é o brinde? É um chaveiro. É um chaveiro, mas é um chaveiro exclusivo, não é? É um chaveiro exclusivo que você não vai conseguir comprar por aí, entendeu? Mas não... Ele não pode ser vendido, ele é exclusivo realmente, é promocional. É um chaveiro promocional. Mas não sei se vai ficar exatamente só para assinaturas, se vai ficar para outro evento, pode ser que fique, por exemplo, a Bienal, alguma coisa do gênero, tá? Então a gente ainda não definiu, mas como ele é promocional e ele é realmente, como se diz, para fazer esses brindes nós precisamos de um aval do licenciante. E quando a gente tem para conseguir esse aval, a gente tem que dizer para que ele serve, onde ele vai ser distribuído, como ele vai ser distribuído e tudo mais. Então ele é promocional, a gente não pode simplesmente mudar as regras do nada. Então como ele já ia para assinatura ele fica. Mas infelizmente, para quem não sabe, aconteceu uma infelicidade enorme com a tiragem de Naruto. Ele não passou no controle de qualidade, Naruto Gold 1. Ele não passou no controle de qualidade, então ele não vai ser comercializado agora, mas ele vai ser comercializado logo em breve. Assim que a próxima
tiragem estiver pronta, ele já vai para as bancas. Então, infelizmente, o evento não ficou pronto, eu realmente sinto muito. E o brinde realmente não vai poder ser dado aqui e não vai ser encartado no Mangá na Banca. Tá? Porque ele é promocional de evento, realmente, ou, por exemplo, da assinatura. Tá bom? Está na frente da câmera, sacanagem. Oi, boa tarde. Dentro dessa política da editora de diversidade de títulos e tal, existe um planejamento em relação a mangás mais antigos, por exemplo? Geralmente o foco da editora, que a gente pode observar, é de mangás em andamento, assim, bem recente. A ideia, na verdade, a Panini realmente está tem uma intenção maior de acompanhar o que acontece no Japão, de trazer as novidades para o Brasil, o que está saindo de mais recente lá. É uma coisa que nós estamos entrando mais na linha de trazer, vamos dizer assim, de abordar a contemporaneidade do Japão moderno, do Japão hoje, o que acontece lá hoje, como o modo de pensar japonês hoje. Então nós trouxemos, por exemplo, Assassination Classroom. Muitas pessoas já vieram falar comigo que não gostaram porque não entenderam qual que é o lance do mangá. Por quê? Porque o lance do mangá é muito japonês, na verdade. Ele é muito Japão. Ele é uma crítica muito forte ao pensamento japonês moderno, a como os japoneses pensam hoje. E é um título que eu gosto muito por causa disso, porque eles usam a palavra assassinato como uma metáfora. É uma metáfora grande para lição de vida, na verdade. Porque, na verdade, o Koro-sensei ele dá uma aula, mas aquela aula não é uma aula para você passar no vestibular. Não é uma aula para você simplesmente entrar na faculdade. É uma aula para você levar para a sua vida inteira. Então tem alguns capítulos que, por exemplo, eu gosto bastante, eu só vou me demorar um pouquinho aqui, tá? Eu gosto bastante de um capítulo, por exemplo, do plano B. É um capítulo logo do começo. O do plano B é um capítulo assim, que ele fala que você tem um plano de assassinar uma pessoa, você não pode ter só um plano, você tem que ter um plano B. Entendeu? Mas isso serve para todo mundo, para todas as circunstâncias da sua vida. Se você tem um objetivo, um sonho, às vezes você não vai conseguir aquele sonho, entendeu? É muito difícil, às vezes, você correr atrás daquele sonho. É bom ter um segundo sonho, entendeu? Ou algo do gênero. É bom você ter um segundo plano, sabe? Ah, eu tentei uma carreira, mas eu não consegui. É bom você pensar, será que não era melhor eu ter tido um plano B? Entendeu? Eu acho que assim, essa é uma... Os japoneses também, por exemplo, tem uma parte, uma parte dentro do mangá que fala muito de ser o melhor, né? Há quanto tempo aqui todo mundo já sabe aqui que o lema da Shonen Jump é ser o número 1. Eu quero ser o Hokage, eu quero ser o melhor samurai, eu quero ser o melhor na escola, eu sou o melhor nos esportes, eu sou o melhor nesse esporte, eu sou o melhor no basquete, eu sou o melhor no vôlei. É sempre assim, esse é um lema da Shonen Jump. Assassination Classroom vem pra dar um tapa na cara da própria Shonen Jump. Ele chega e fala, não é esse o objetivo, principalmente porque o pensamento do japonês não é mais como era antigamente. Antigamente as pessoas pensavam que você queria ser o melhor por excelência, por seu mérito. Hoje as pessoas querem ser o melhor transformando todos em volta em piores. E isso não tem mérito nenhum. Isso é horrível, na verdade. É uma coisa deprimente. E é um pensamento que acontece no mangá e as pessoas passam despercebidas porque é um mangá de comédia, etc. Mas é uma crítica que está embutida ali. Como pessoas jovens podem ser tão horríveis assim? Entendeu? E isso, essa contemporaneidade que nós queremos trazer para o Brasil. Porque o Brasil também tem que ser revelado coisas horríveis. Eu vejo todo o tempo no Facebook, etc. Gente homofóbica, gente racista. Gente, racismo no Brasil, que coisa incabível. E eu acho que isso é importante trazer o que está acontecendo lá, porque está acontecendo aqui e a gente aprender também as lições que eles estão aprendendo lá. Eu acho isso importante. Históricos. Eu concordo plenamente, a gente tem que trazer históricos também.
ontem eu respondi uma pergunta sobre Lobo Solitário. Lobo Solitário é um clássico que está aí já há um tempo finalizado, né? Acho que, sei lá, uns 7 anos. Acho que uns 7 anos de finalização. Nós estamos estudando uma possibilidade de trazer Lobo Solitário, sim, mas ainda não tem nada concreto. Então a gente está estudando isso. Mas esse é um clássico, por exemplo, para os Inverença. Porque também é um clássico que nunca, o que a gente pode dizer? Que nunca sai de moda, né? Acho que o que dá o nome de clássico para a coisa, né? Exatamente. Agora, por exemplo, eles citaram o Jojo. A gente também está estudando o Jojo, mas por enquanto, no que a gente trouxe, o mais próximo do clássico seria o Fritzen Knight, que já está há um bom tempo sendo pedido. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde. É que estamos ao vivo pelo Twitter, aí chegou de perguntas agora. Que a senhora falou sobre a diversidade. Senhora, foi no coração, doutorou. Então, a senhorita. Foi direto no cocorô. A senhorita falou sobre a diversidade que quer buscar. Aí tem gente perguntando se há planos de curto ou médio prazo para lançar novos BL ou Yaoi. Por enquanto não. Por enquanto nós estamos abrindo aí vamos dizer que eu gosto muitas vezes com esse termo, que é o renascimento do shoujo no Brasil. Então a gente está apostando nisso por enquanto. Vamos ver, se tudo der certo, aí sim, claro, por que não? Aí já que puxou um pouco falando sobre o shoujo, o que eu vi que vendeu bastante Haruraido. Só que tem lugares no Brasil que tem uma dificuldade muito grande para conseguir o volume. Eu mesmo tive que ficar procurando durante várias bancas. E qual é a sua posição em relação à distribuição? Eu vou explicar um pouquinho sobre distribuição. Essa é uma dúvida constante, acho que de quase todos os leitores que não são São Paulo e Rio de Janeiro. Você é São Paulo? Sim. E mesmo São Paulo, veja bem, né? Nós temos uma certa dificuldade de distribuição, porque como funciona a distribuição no Brasil? Como quase tudo no Brasil é distribuído por rodoviárias, né? O tempo de distribuição, mesmo que seja nacional, é diferente. Por quê? Porque a produção é feita em São Paulo e para chegar até Fortaleza leva um tempo no campo. Então, é distribuído primeiro em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, mais ou menos na segunda semana, vai para as outras capitais. Aí, na terceira semana, é que chega mais ou menos nas cidades do interior que são mais povoadas. E isso somente se o jornaleiro daquela banca quer receber mangás. Porque, na verdade, o jornaleiro, quando ele entra em contato com a DINAP, quando ele faz um contrato com a DINAP, ele escolhe o que ele quer receber. Então, muitas vezes, eles falam que eles não receberam e tal, mas na verdade, às vezes, ele escolheu não receber aquilo. Então, vocês também têm que checar com o jornaleiro se ele escolheu receber aquele título, ou aquele pacote de mangás e tal. Então, isso acontece com uma certa frequência, tá? Então, demora, às vezes, para chegar. Às vezes, quando é distribuição setorizada, é recolhido o que não foi vendido em São Paulo e Rio de Janeiro, para poder distribuir para as outras cidades. Então o que acontece? Vamos supor, um mangá que nem o Ohaido. Gente, eu tô começando a gritar aqui, né? Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Um mangá que nem o Ohaido. Se vende muito em São Paulo e Rio de Janeiro, vendeu muito aqui, vamos supor. Eu precisava do restante que não vendeu para distribuir para as outras cidades. Mas às vezes a quantidade não é suficiente. A quantidade simplesmente não é suficiente para isso. Então o que precisa ser feito? Uma nova impressão para poder enviar para lá. E aí esse tempo de nova impressão, normalmente 1, 2 semanas, às vezes 3 semanas, só para poder calcular a logística para poder enviar para lá. Vai ter que somar 2 lotes. Um lote novo com um lote antigo. Então é uma questão de logística mesmo, é muito difícil. Agora, outra dificuldade grande, eu sei, eu acho que eu não podia falar, mas, gente, a gente só tem uma distribuidora no Brasil. Entendeu? É razoavelmente injusto, né? Razoavelmente não, eu acho que até é ilegal. Antes era 2, não é? Era a Shinaglia e a DINAP foram conglomeradas, né? Foram
porque teve um tempo que a primeira eu chegava na banca esgotada, porque chegou 3 volumes na banca, sendo que eu morava no bairro, tinha até que uma população grande, e o 2 demorou bastante para chegar, e foi mais tempo que também esgotou lá na banca. Porque tem banca também que tem cota de 8, 10, 15, depende da banca também. Mas, por exemplo, esse é um bom exemplo de como a gente é razoavelmente refém da DINAP. Se acontece uma coisa na DINAP lá e eles resolvem, eles também têm uma certa burocracia para chegar até nós com informação. Então muitas vezes chega a primeira informação do leitor dizendo não chegou na minha banca, mas chegou na banca do meu colega. Entendeu? Porque chegar da DINAP, olha, a gente não conseguiu distribuir para todo mundo. Entendeu? Então isso também acontece. Também eu chamo muito de delay de informação. Acontece uma demora de uma informação para outra. Tá respondido? E por último, se as vendas de Kuroko Basket estão sendo suficientes para animar a editora a pensar em outros títulos de esporte, como Haikyuu, por exemplo. Ok, eu não vou responder especificamente para Haikyuu, mas sim, Kuroko no Basket vai muito bem. E nós estamos analisando aí o que a gente vai fazer. É que na verdade o Kuroko no Basket está na metade, né? Então é relativamente recente para a gente ter uma análise realmente se tem, comporta, não comporta o mercado, o que a gente vai fazer. Mas sim, estamos pensando seriamente, estamos analisando qual título seria melhor e vamos ver o que acontece. Eu falei porque aqui no Brasil o vôlei até que é conhecido, a seleção brasileira por vôlei. Então, olha, tá vendo? Então, passa pela TV, pela mídia. Aqui já fica quase comunicação interna, sendo confidencial. Acho que essas câmeras ficando, tô deixando. E a gente teve uma reunião e eu estou assim sempre falando de Olimpíadas, que as Olimpíadas são no ano que vem, de repente um lugar de esporte é legal de trazer, né? Dar uma motivadinha aí, apesar da crise, né? Bom, eles vão analisar, né? Tipo, na verdade, o Ricardo também não decide nada sozinho, também depende de um monte de gente. Parece um entrave, mas na verdade é melhor assim, porque várias cabeças pensam melhor do que uma só. Então as escolhas são melhores feitas no trabalho em equipe, sabe? Um trabalho de equipe. Então a gente analisa o que as pessoas pedem, porque também tem pedidos absurdos, né, gente? Então a gente também tem que filtrar. Mas, por exemplo, esse é um pedido muito comum, Haikyuu é um mangá que eu gosto muito, é um mangá que está indo muito bem, tipo, no Japão, vende bastante lá, a história está no ponto alto, está no ápice dela, eu diria. Mas a gente vai analisar, a gente não sabe se esse é melhor, se um tal outro é melhor, porque tem vários, né? O Japão tem muito mangá de esporte, então a gente vai analisar aí, mas sim, também faz parte do plano de diversidade, então, como a gente já tem um em andamento, e também era uma promessa, se ele fosse bem, a gente vai trazer mais de esporte. E assim por diante, isso vale para todos, tá? Se um vai bem, a gente vai trazer outro. E é o que eu espero de quase todos os mangás. Se não vai bem, a gente traz outro. Bom, é isso aí. Mais perguntas? Oi, Beth, tudo bem? Tudo jóia? Primeiro, desculpa porque a minha pergunta é meio cortar o coração das pessoas. Ah, mas o dela não, né? Porque ela foi o writing da Kokoro, senhora não, né? Ok. Como anda os planejamentos dos mangás da Geladeira? Geladeira, eu falei disso ontem. Geladeira, triste falar. Eu realmente. Mas eu já tô triste há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo eu já tô triste, desde que não chegou mais material de certos títulos. É claro que cada título é um caso. Mas o que está na geladeira não será publicado em 2015 e 2016. Não será. Eu, particularmente, não tenho esperanças. Ok? Não tenho esperanças de dar continuidade aos títulos da geladeira no formato em que eles vieram. Então, isso não exclui a possibilidade de um dia nós encontrarmos uma solução melhor para que eles sejam relançados ou republicados de outra forma, ou whatever. Entendeu? Encontrarmos uma solução. Mas desde que publicamos o último volume de Homúnculos até agora, nós analisamos, pensamos
Pensamos, demos muitas sugestões, mas não é viável. Por que não é viável? A principal razão de que não é viável, por exemplo, no Kekaishi, que tem 37 volumes, 35 volumes e parou no 19. Os próximos, eu não sei fazer essa conta, mas tem 6 volumes, 8 volumes. Os próximos 8 volumes, eles precisariam se pagar e pagar o prejuízo dos outros 19. É uma missão impossível. É uma missão que nem o concurso não consegue fazer. Não dá, entendeu? Nós chegamos à conclusão de que seria um sacrifício muito grande para fazer isso. Então, por enquanto, 2015 e 2016, geladeira vira freezer. Ok? Então, não temos demonstração do que está na geladeira. Cada título é um título, então pode ser que mais pra frente um título lá, não, a gente analisou melhor aqui, esse aqui talvez venha, mas eu não nutriria nenhuma esperança. Right, ele procurou também. Nossa! Beth, falando de diversidade, queria saber se vocês não pretendem publicar uma coisa mais clássica de terror, tipo de a gente publicou ano passado, algumas pessoas aqui devem ter lido Hideout. Quem leu o Hideout? Publicamos, inclusive, apostamos no formato mais luxuoso, que abriu o terreno. Eu gosto de usar essa função de abrir o terreno, porque abriu o terreno para a gente trazer Planets, que também é um mangá razoavelmente clássico, porque ele é de 2000, por aí, mais ou menos. Sim, nós temos intenção, mas por enquanto não chegou nada de concreto, ainda não tem nada assim. Mas se a gente for trazer alguma coisa, eu gostaria de trazer mais ou menos na linha do que a gente trouxe no Hideout, sabe? É um mangá sem nem, é um mangá com uma história séria, sabe? Sem piadinhas e etc e tal. Mas por enquanto de terror, que é um terror shonen, né? Fica o Tokyo Ghoul na banca. Beleza? Que tem assim um índice de matança razoável, né? Você torce o mangá, você sangue o negócio. Mais alguém? Tem pergunta aqui. Microfone. Desculpa. Então, antes de mais nada, eu queria dizer pelo anúncio do Nobel completo, eu fui o que mais pedi. Eu que agradeço vocês. Eu que mais pedi pelo título e eu fiz. Então, a gente lá que é mais hoje no Brasil, queria saber se tem uma dificuldade maior porque tem contato de mangá hoje para os jogos. Eu não escutei. Tá difícil. A gente do mais hoje no Brasil queria saber se há uma dificuldade maior em ter contrato de jogo do que jogo. Depende da editora. É que isso varia muito de editora para editora. Dos títulos que foram muito pedidos na lista, eu lembro de alguns de cabeça, mas a grande maioria é um de cada editora original japonesa. Então, assim, isso influencia bastante na hora da gente pedir. Então, por exemplo, a Oharaido e Lovely Complex fazem parte da mesma editora. Então, sim, um facilita a vida do outro, é o que eu falei, abre caminho, isso abre caminho, é um facilitador, claro, porque a gente mostra resultados. Olha aqui, esse aqui vendeu bem no Brasil, me traz o outro também, me dá o outro também, que eu quero fazer o mesmo sucesso com ele. Isso é um argumento praticamente infalível, entendeu? Agora, claro, quando você chega com uma editora, como, sei lá, não sei, vou citar X, eu publiquei um mangá sei lá, em 2006, o mangá Y, e não vem nada, é difícil eu pegar um mangá Z agora, entendeu? É um pouco mais complicado, mas não é impossível também. Porque é aquilo que eu falo, tipo, negociações são negociações, cara, tipo, é uma relação humana, você chega e coloca o dinheiro na mesa e todo mundo aceita, essa que é a verdade. E aí? Tinha pergunta aqui. Eu queria saber sobre as reimpressões de alguns volumes que são quase possíveis de se encontrar hoje em dia. Se é algum plano da Panini no futuro. Pro futuro é difícil. Se eu soubesse o futuro, eu realmente jogava no TI e ganhava, né?
Né? Vocês nunca mais iam ter que me aturar. Então, não. O Wright decocorou também, né? Mas assim, reimpressões é um troço difícil. Por quê? Porque tem 1000 pessoas pedindo a reimpressão de tal coisa. Eu dou nome aos bois. Beleza? Reimpressão de Bleach. Todo mundo fica pedindo reimpressão de Bleach, tá? E aí, são 1000 pessoas que pedem reimpressão de Bleach. Como é que eu vou colocar 1000 mangás na banca? A Dinap nem distribui 1000 mangás. Entendeu? Tipo, eu não tenho como fazer isso, entendeu? É impossível. Então eu teria que reimprimir tudo. Ou é tudo ou nada. E tudo, cá entre nós, é melhor fazer uma edição nova. Entendeu? Se é para fazer uma edição nova, exige um planejamento melhor, um planejamento estratégico de como a gente vai fazer isso. Pode acontecer infelicidades como aconteceu com o Naruto Gold. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado para tudo que vai acontecer. Então, assim, sendo bem honesta, ele já está em pauta. Estamos falando de Bleach, mas estamos falando. Isso não quer dizer que vai vir. Por quê? Porque uma coisa é você falar de Naruto, que tem 72 edições, é um mega sucesso há muitos anos, muitos anos. Já está sendo publicado o Naruto Pocket desde o 1. O 1 deve ter sido de quê? 2009? Sei lá, 2010, faz um bocado de tempo. Um monte de gente que é fã novo, não teve chance de comprar naquela época. E é concluído. Essa é a parte que mais importa. Ele vai acabar um dia, entendeu? Agora o Bleach já é outro assunto. O Bleach, tipo, é um mangá que não tem tanto sucesso quanto o Naruto. É um mangá excelente também, mas ele não está concluído e, tipo, não tem nenhuma previsão de quando vai acabar, sabe? Ele não tem... Ele, de repente, do nada pode fazer a coisa durar mais do que a DC, entendeu? Pode acontecer, entendeu? Então, por enquanto, reimpressões estão fora de questão. Mas sempre acontecem. A gente está sempre reimprimindo material que vende muito. Então, para não deixar a banca vazia. Entendeu? Então, se o material vendeu demais, a gente reimprime ele. Então, tivemos reimpressões de Alhaido 1, 2, talvez tenha do 3, né? Teve reimpressão de Berserker também. É que, na verdade, a gente não anuncia isso porque não acho necessário realmente anunciar. O que é importante é estar disponível na banca para vocês comprarem. Tá acabando meu tempo? Boa tarde, Gati. Tem 15 minutos, pelo 15 minutos? Boa tarde, Tudo bem? Eu são duas perguntas. A primeira é sobre os títulos mais longos que estão vindo agora, tipo Pandora Hearts, o Fate Stay e o Olay Contracts. Eles vão ser mensais ou vão ser bimestrais? Então, nós estamos estudando isso também, a gente não tem data ainda, mas existe a possibilidade dos mais longos. Love Complex, a ideia é mais ou menos não furar o bolso de ninguém que esteja comprando a Haraido e talvez intercalar, e portanto talvez ele seja bimestral, para ficar intercalado realmente e não matar ninguém não matar presente dos pais, não matar presente do Dia das Mães, presente de Natal, não matar nada disso, entendeu? Agora, o Pandora Hearts tem 24 volumes, então sim, ele vai ser estudado se ele vai ser bimestral ou mensal. De repente seja mais válido trazendo como mensal. E Fate Stay Night, mesma coisa. Tá? Então, como ele tem 20 volumes, ele é mais longo. E, bom, a gente está com uma ansiedade meio grande com Fate Stay Night, então acho que talvez ele seja mensal também. É que a gente está acabando vários títulos. Entre eles, muito pesar, Dragon Ball, né? Então, tem Death Sled acabando, tem Sankaria acabando, tem vários títulos que vão acabar, e aí a gente tem que ver se a gente vai tentar correr com esses, mas a ideia também não é fazer com que o leitor fique sem dinheiro, entendeu? Porque é complicado comprar aí 12, 15 títulos por mês. É uma grana, né? A segunda pergunta é sobre o D-Brain, que agora voltou a ser publicado no Japão, vai voltar a ser publicado. Assim que sair uma edição nova, a Panini vai lançar D-Brain? Isso. Vai continuar. Sim. E a terceira, você experimentou nas raios? A maionese raios você experimentou? Maionese raios? Você marcou no Facebook que você experimentou. Ah, você me tinha mandado? Não, eu não experimentei ainda.
Eu sou de queijo de mim. Não, eu peço desculpinha, mas eu sou de queijo de mim mesmo. Eu imagino. Não sei, eu sou gorda há muito tempo, então eu preciso fazer um regime. Meu nome é Danilo. Olá, tudo bem? Eu queria que eu falasse do mangá do Pokémon. Me perguntaram também. Ele é um mangá bem curioso em si, porque ele pode fazer um grande sucesso ou não. Ele faz. Isso que eu pergunto. Era a pergunta? Ele faz Pokémon? Se ele está atendendo as expectativas da editora e se vocês planejam fazer as sagas antigas. Então, essa foi a pergunta de ontem também. Ou seja, as pessoas perguntam se Pokémon faz sucesso. Gente, Pokémon faz sucesso desde sempre. Desde que Pokémon foi lançado em qualquer lugar, Pokémon é sucesso. E assim, foi uma licença difícil. É um material difícil de aprovar. É um material que está sempre difícil de aprovar, é terrível. Mas assim, eu acho que sim, vai bem. Não tenho o que questionar, que ele vai bem. A intenção da Panini é, se for viável, realmente trazer as outras séries. Agora, aquilo que eu respondi ontem, nós estamos vendo o que é melhor. Porque Pokémon a gente pode trazer por sagas. Então, seria melhor trazer o Black and White 2 ou seria trazer o RGB primeiro. Então, a gente vai... Vamos analisar aí como é que isso vai ficar, tá? Foi uma pergunta de ontem também, essa. Esses mestres de ginásio. Beth, eu acho que eu perguntei se nós perguntassem sobre papel. Papel? A gente viu que mudou de gráfica para o Gol. Eu já peguei, achei interessante o papel. Se a gráfica for bem, se tiver um bom resultado... Você gostou? Gostei. Gostei, a textura dele tá muito boa. É liso, né? É liso e ele é branco, né? Eu queria saber se os outros títulos, de repente deu certo, deu bom resultado para o Gol. Os outros títulos podem mudar para este papel ou para esta gráfica, porque assim, nos meses anteriores a gente teve problemas, todos os mangás tiveram assim, todo mundo percebeu uma pequena diferença nos títulos. Existe essa possibilidade sim, mas ela vai ser analisada ainda. Eu vou explicar uma coisinha sobre o papel. As pessoas, nós tivemos uma coincidência muito infeliz em relação a Vinland Saga, que eu sei que você está perguntando Vinland Saga. Uma coincidência muito infeliz, porque nós precisamos aumentar o preço dele para que ele se pagasse. Nós precisamos aumentar o preço dele. Mas a gráfica não nos informou que estava mudando na mesma época de fornecedor de papel. Eles não disseram isso pra gente. Eles não falaram nada. E eles mudaram e foi assim. Só que a gente não sabia. Então o que aconteceu? O público sentiu a diferença de um papel para o outro, que eu já vou explicar também. Sentiu a diferença de um papel para o outro e achou que é um absurdo, é óbvio, né? Aumenta o preço e muda de papel, assim, por quê? Né? Mas isso foi só uma infelicidade que realmente trocou de fornecedor. E como é a mesma gráfica da JBC, os mangás deles também vieram com um novo papel, que é do novo fornecedor. Agora, a gráfica nos garantiu que o papel era 52 gramas e eu acredito na gráfica. Por quê? Eu vou responder que existe um equívoco quanto à grossura do papel. A grossura do papel não é a gramatura do papel. Quando você coloca uma medida de gramas para algo, é porque é o peso dela e não o volume. Então o papel ele é mais comprimido, ele é mais fino, mas ele tem o mesmo peso. Ele tem o mesmo peso, é a mesma coisa que eu pegar o volume de 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Quem ocupa mais lugar no espaço? Obviamente que é o algodão, ele é mais leve. Então, o papel tem 52 gramas, mas ele é mais fino. Só que ninguém avisou a gente disso. Ninguém falou pra gente que o papel era mais fino. Então, o que acontece? Isso foi uma questão de comunicação. Não teve uma comunicação da gráfica conosco. Mas eles estão errados. O papel provavelmente é ISO 560, se não me engano.
que é isso que confere a gramatura dos papéis no Brasil. A gráfica, na verdade, ela não está errada. Ela está errada não ter comunicado às editoras de que estavam mudando de fornecedor e que, portanto, por exemplo, as lombadas deveriam ser recalculadas. Ou que, por exemplo, o mangá ia ficar mais fino. Entendeu? Eles explicaram isso para nós. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós temos providências a ser tomadas, só que essas providências dependem de análise. Nós temos que ver o que vai acontecer com a gráfica, o que a gráfica nos propõe, vão ser novas negociações. Agora sim, como o papel também acabou na gráfica, porque também não tinha papel, e assim, isso aconteceu com todas as editoras, nós falamos, já que não tem mesmo, vamos testar uma nova editora, só que testar uma nova gráfica, é sempre um grande risco. A gráfica que rodou o Tokyo Ghoul, vocês perceberam o papel. O papel é diferente. Eles nunca fizeram mangá. Então é um enorme risco, sabe? É sempre um risco muito grande. Mas a gente está aí para tomar providências, e essa foi uma das providências. Pode ser uma solução, pode não ser. Então a gente não pode prometer que vai trocar de gráfica ou não vai trocar de gráfica, mas pode ser que troque, pode ser que novos títulos venham por essa gráfica. Nós vamos ver o que vai ser possível. Pode ser que a gráfica mesmo chegue e fale, a gente vai voltar a fornecedor antigo. Entendeu? Pode acontecer. Então, acho que está escondido a crise do papel. É estranho isso. Mas tem muitas editoras, sabe? A imprensa não, isso afetou todas as editoras. Inclusive a imprensa oficial também teve um problema. Imprensa oficial, tudo. Afetou todo mundo. É porque, na verdade, só para estender aqui só alguns minutinhos, a maior parte do papel é feito na China. Tá? Tem muito papel que vem da China para o Brasil. E esse papel, ele depende do valor do dólar. Porque se ele é importado, ele depende do valor do dólar. Quando tudo mudou aqui, muda lá também. E às vezes as gráficas chegaram e falaram assim, cara, ficou um preço tão alto que eu prefiro comprar do fornecedor nacional. Entendeu? Só que aquele fornecedor nacional não tinha a mesma grossura daquele papel chinês. Entendeu? E coisas assim. Então isso aconteceu não só com as gráficas que imprimem para nós, que confeccionam o nosso produto, como também de outras editoras. Isso aconteceu muito com o papel pólen, que é um papel que a gente não trabalha, mas também aconteceu com o papel couché, que é um papel que a gente não trabalha, mas eles também trabalham com isso. Então, quem precisa desse papel sofreu muito por causa do alto do dólar. Chegou lá, isso aconteceu inclusive com a gente, né? Porque alguns materiais eram rodados, eu digo da Panini, comics mesmo, de quadrinhos americanos, algumas coisas que fossem rodadas fora do país, como não podem mais ser rodadas fora do país, tem que ser rodadas dentro por causa do custo. Tudo FSC. Agora vai ser tudo FSC. Que também é mais difícil, porque ele é ecologicamente correto. Também passa por mais fiscalizações, etc. Acabou o meu tempo? Então, última pergunta. Oi, Pé. Oi. A pergunta para ele se o Naruto tiver muito sucesso, o formato do papel que você usa nele, pense em usar nos novos títulos, para não ter esse problema, ter esse papel feio. Isso depende muito, porque o Naruto Gold é R$16,90. É um preço um pouquinho mais salgado do que R$12,90, né? Então a gente tem que pensar aí no bolso do leitor, o que vai afetar aí, né? O que a gente vai conseguir fazer. Eu particularmente estou bastante satisfeita com o resultado do Tokyo Ghoul. Eu gostei muito desse papel, gostei muito, mas isso também não quer dizer que a gráfica não tenha feito, né? Vamos fazer o melhor para poder pegar todos os mangás da Panini, sabe? Pode acontecer, entendeu? Os caras deram o melhor deles naquele dia, mas amanhã não vão dar mais, sabe? Você nunca pode dizer que a gráfica nunca vai errar, gente, tipo, todo mundo erra, então
é uma questão de a gente ir testando. A gente vai testando e vamos vendo, vamos analisando com calma. Mas aí o país também está em crise. Não tem como todos os mangás serem R$16,90 de jeito nenhum, gente. Ninguém aguenta pagar isso. Eu prefiro, na verdade, que o leitor compre 10 mangás e leia 10 mangás e acompanhe 10 mangás por mês do que ele leia apenas 5 ou 3 mangás por mês. Para mim é muito melhor que ele tenha possibilidade, um acesso à leitura melhor todos os meses do que ele só tenha acesso a 3 ou 4 lá e não colecione mais nada. Então, acho que posso encerrar? Então, eu não sei todos, mas como eu falei, tem um novo que eu estou esperando a autorização aí, vamos ver, né? Chegou a autorização, E eu agradeço muito a presença de todos aqui. Eu convido vocês a permanecerem na sala, porque agora nós vamos ter uma mesa, não tem a mesa, né? Tem uma mesinha redondinha, mas é um bate-papo, espero que tranquilo, entre os editores de mangás, que acredito que vai ser... Alguém me ajuda? Cadê o Júnior? Então tá bom. Então eu acho que a New Pop, a Panini Comics, a JBC e só. Então vão ser 3. Eu achei que não teria mais, mas ok. Não, okay. A pessoa da Nova Estampa que ia vir também participar, ela teve um problema de saúde, ela não pôde comparecer e ela pediu desculpas. Então vão ser só essas 3 editoras. Que pena, é uma pena realmente. Até eu gostaria de ter visto a palestra deles, mas eu também não pude comparecer na palestra deles. Então eu convido todo mundo a ficar na sala e acompanhar aí o bate-papo com os editores. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por me aturarem e até daqui a uns